Shalom Uvrachá. Nossa aula de hoje acontece aqui no Centro da Cultura Judaica. Agradeço a todos que estão se dedicando, empenhando na construção do nosso Centro da Cultura Judaica, nosso espaço próprio. E nossa aula de hoje é sobre Yaakov, nosso terceiro patriarca. Yaakov, ele saiu de Beersheba, ele foi para Haran. E no meio do caminho está escrito Vayifga bamakom be'elen sham kiba shemesh. Ele encontrou aquele lugar, ele dormiu lá porque o sol se pôs. Tem uma explicação para isso. Aconteceu lá um grande milagre. Hashem fez o sol se pôr antes da hora porque Deus queria que ele dormisse lá. Tem midrashim sobre isso, grandes milagres que aconteceram. Não vamos entrar agora nesse assunto dos grandes milagres que aconteceram na hora que ele dormiu lá. Vamos direto para o assunto que ele sonhou com uma escada que ela começa na terra e essa escada ela chega até o céu e os anjos estão subindo e estão descendo nela. E a pergunta é, os anjos, o lugar de anjo é no céu. Isso que os anjos estão subindo, primeiro eles estão subindo e depois descendo, que anjos são esses? Que eles estavam no lugar que não era o céu, que eles têm que subir primeiro e depois descer. Temos várias explicações para isso. Tem o Shlo, Shnei Luchot HaBrit, tem o Rashi. Vamos começar pelo Pshat. Pshat é o lado mais simples. Diz o Rashi que Yaakov Avinu, ele sai da Terra Santa, dentro da Terra Santa, dentro da Terra de Israel, que ela tem um nível espiritual mais elevado. Os anjos que acompanham ele, os anjos da guarda dele, vamos dizer assim, eles são anjos de outra categoria do que os anjos que vão sair com ele agora para Haran, que é o pior lugar do mundo, Haran Afshel Makom. Então tem uma troca de anjos. O anjo que está no lugar mais sagrado, ele não é adequado para entrar no lugar mais impuro. Esse é o Pshat. Então, por isso que os anjos que estavam acompanhando ele dentro da Terra Santa, eles sobem. Por isso que eles primeiro sobem. E depois descem os anjos que vão acompanhar ele para fora da Terra Santa, para o lugar impuro. Essa é a primeira explicação. Depois vamos mais profundo. O Shlo, ele traz um assunto muito interessante. Está escrito Asher bara Elokim la'asot, que Deus criou para fazer. Tudo que Deus criou, nada é perfeito. Se uma pessoa ele fala que é perfeito, a gente vai descobrir que não foi Deus que criou ele. Ele é outra coisa. Mas sendo que Deus criou tudo, Deus criou todo mundo. Então, se alguém fala que foi perfeito, você pode falar, olha, você é perfeito, então não foi Deus que te criou. A gente não sabe o que você é. Mas sendo que Deus criou tudo, então ninguém é perfeito, nada é perfeito, e nem os anjos no céu não são perfeitos também. E o que quer dizer que não são perfeitos? Todos nós, absolutamente todos nós, até os anjos, que eles não têm livre-arbítrio, a gente pode fazer um erro de avaliação. E o que é um erro de avaliação? Tipo, a pessoa, ele acha que está fazendo a vontade divina, ele está fazendo contra a vontade divina, e ele acha que está fazendo a vontade divina. Tipo, posso dar um exemplo de rua para vocês? Os brasileiros, eles vão rezar na igreja, rezam para a estátua, eles acham que Deus é uma trindade, eles acham que eles vão para o céu, que eles estão fazendo a vontade divina, eles estão fazendo contra a vontade divina, pensando que eles estão fazendo a vontade divina. É um erro de avaliação. Aí depois ele estuda, ele descobre que ele avaliou errado, ele estuda os 10 mandamentos, ele volta para o jardim da infância, estuda os 10 mandamentos, vê lá que é proibido fazer idolatria, ele fala, estava fazendo idolatria até agora. Aí ele corrige, ele faz uma volta, um retorno. Aí o tshuvá é retorno, tshuvá não é penitência é coisa de outra religião. Na outra religião lá, o que eles falam? Você fez uma coisa errada, então você tem que se castigar.
Aí você se castiga e depois você chegou à conclusão que você já se castigou o suficiente, então você determina que o que você fez errado já está apagado. Quer dizer, você é Deus. Não tem mais Deus no mundo, você é Deus. Agora, você acha que Deus vai ser cruel com você? Imagina você pega a sua criança e faz uma tortura para a criança, quer dizer, isso que Deus quer? Se nem uma pessoa normal iria fazer uma tortura para a própria criança, quanto mais Deus, que Ele ama cada um de nós, muito mais do que nós amamos nossos próprios filhos. Então todo esse negócio de penitência da pessoa achar que ele tem que se castigar, e depois ele decide que ele já está castigado, e que já lá em cima já está pagado, quer dizer, ele não acredita que Deus existe. Porque se acreditasse, com que cara ele ia falar para Deus, olha, eu estou me maltratando. Então, o que acontece na prática é que a pessoa faz coisa errada, ele faz um erro de avaliação, depois ele tem que voltar para o caminho certo. Se ele vai precisar fazer uma retificação, passar por uma retificação, isso já é problema do tribunal divino, já não é problema dele. A gente não pode se fazer nada. A pessoa não pode se assassinar, a pessoa não pode se matar. A pessoa que se mata, ele é enterrado fora do cemitério. Ou seja, a pessoa não pode se maltratar, a pessoa não pode se torturar. Então, todo esse negócio de penitência não é coisa da nossa religião. Aqui, o que acontece? A pessoa fez um erro de avaliação, cada um de nós é passível de fazer um erro de avaliação, porque ninguém é perfeito. Então, diz o Shloh que quando os 3 anjos vieram visitar o nosso patriarca Abraão, um anjo era o Michael, ele determinou que a Sará teria um filho, e cumpriu a missão dele, desapareceu, já voltou para o céu, que o anjo não faz 2 coisas, só faz 2 coisas se forem na mesma categoria. O Rafael, ele curou Abraão estava no 3º dia do Brit Milá, foi curado, aí na mesma categoria, ele teria que ir para Sodoma para salvar o Lot. O Gabriel só veio para destruir Sodoma, ele só está nessa categoria de destruir o mal. Então, esses 2 anjos que foram para Sodoma, o Rafael e o Gabriel, eles chegaram em Sodoma, eles falaram, nós vamos destruir a cidade. Por que eles falaram, nós vamos destruir a cidade? Eles fizeram contra a vontade divina, achando que isso era vontade divina. Imagina eles falarem, Deus é a essência do bem, Deus pediu para matar todos vocês. E as pessoas iam falar, pera, mas então Deus não está se comportando certo. Se Deus é a essência do bem, por que ele vai destruir Sodoma e Gomorra? Sabe porque a gente está fazendo atrocidades aqui e cada vez está pior? E chega uma hora que tem um limite. Então, para eles fazerem bonito, tipo limpar atrás de Deus, eles não falaram que foi Deus que mandou eles. Eles falaram, nós viemos destruir a cidade. As pessoas já não fizeram mais tchuvá, porque falaram, agora a gente não tivemos um azarão, vieram aí esses 2, vai saber de onde, a gente não está dependendo mais da nossa tchuvá, porque se fosse Deus que ia destruir a cidade, se a gente se arrependesse das atrocidades, imagina os alemães na Segunda Guerra Mundial, você pega os caras no flagra, no campo de concentração, matando mulheres grávidas e crianças, assassinando pessoas inocentes, e você fala para eles, agora vocês vão para o inferno. E eles falam, não, a gente estamos arrependidos do que fizemos, e agora a gente não vai mais fazer, estamos arrependidos do que fizemos. Isso seria Sodoma e Gomorra, se eles tivessem feito tchuvá. E a pergunta seria, será que Deus continuaria com a ordem de destruir a cidade se eles fizessem tchuvá? E a gente vai ver que em Nínive, na Assíria, teve um caso parecido com o profeta Jonas, que foi decretado que a cidade iria ser destruída, e por causa que eles fizeram tchuvá, a cidade não foi mais destruída. Então, nesse caso, por causa que eles falaram, o Michael e o Gabriel, que eles vieram destruir a cidade, não falaram que é um decreto divino, as pessoas não fizeram tchuvá, e tudo foi destruído.
eles fizeram contra a vontade divina, achando que eles estavam fazendo a vontade divina. Esse é um erro de avaliação. Eles não tinham livre-arbítrio. O anjo não tem um livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Mas ele pode fazer uma coisa errada, achando que ele está fazendo certo. E por isso, diz o Shlom, eles receberam uma suspensão. Eles ficaram aqui embaixo. E eles são anjos importantes lá em cima. Eles só puderam subir quando teve essa sincronização da escada de Yaakov, que logo mais nós vamos ver que sincronização é essa. E aí eles voltaram para o céu. Agora, mais para frente, mais profundo. O Zohar diz que Yaakov, ele teve uma revelação, uma profecia. E esse nível de profecia, que é profecia pelo sonho, ele aconteceu porque Yaakov ainda estava solteiro. Quando a pessoa está solteiro, ele é metade de uma pessoa. Está escrito, quando Deus fez o Adão, fez um boneco de barro, não fez dois, não fez um homem e uma mulher. Fez um boneco de barro, colocou uma alma, e essa alma depois Hashem separou. Um lado, que era um lado era o homem, outro lado era a mulher. E não é costela é erro de tradução. E a palavra tzela está escrito no Mishkan, tzlot Mishkan, os lados do Mishkan, do templo móvel. E o Mishkan não tinha, o templo móvel não tinha costelas, né? Então, Deus fez um homem e uma mulher juntos, colocou uma alma só, depois separou em dois corpos. E a alma ficou, o aspecto feminino ficou na mulher, o aspecto masculino ficou no homem, mas é a mesma alma. Então, sendo que, enquanto ele não se casou, ele era meia pessoa, aí por causa disso, a profecia para ele era do nível mais baixo, por meio do Malach Gabriel, do anjo Gabriel, nível de Malchut, que é uma profecia pelo sonho. Então, Hashem, nessa profecia, Hashem fala para ele que vou te proteger, vou te trazer de volta, tudo, Hashem promete para ele, tudo, de tudo. E aí ele acorda de manhã, e ele fala, se Hashem me der tudo isso, aí eu vou fazer isso, essa pedra, eu vou construir aqui o Beit HaMikdash. O que está acontecendo aqui? Se Hashem falou, Deus falou para você que olha, eu vou te proteger, eu vou te... tudo de bom. E você está em dúvida, você faz condição, agora você fala, se Hashem me proteger, eu vou dar então 10% de tudo, e se Hashem não me proteger, não vou dar nada. O que você está fazendo? Você acabou de ter uma profecia, Hashem falou que vai te proteger, você está em dúvida? Então, diz o Zohar, que ele não estava em dúvida, mas o sonho, você não tem como saber, mesmo ele que era pessoa tão sagrada, e que ele teve esse sonho, ele teve uma profecia, mas a gente não tem como saber, mesmo o profeta que tem uma profecia pelo sonho, ele não tem como saber se esse sonho era a profecia ou se era um sonho. Então ele falou, se esse sonho foi a profecia, já não tem problemas. Agora, se não foi, caso tenha sido um sonho, porque eu estou muito preocupado, e o meu subconsciente, eu quero muito que Deus me proteja. E eu sonho que Deus está falando comigo e falou para mim que vai me proteger. Porque por causa do que eu estou pensando nisso o tempo todo. Então, caso esse sonho tenha sido um simples sonho por causa do meu subconsciente, então vamos... Nesse caso, eu tenho um jeito para saber. Se isso acontecer, quer dizer que era uma profecia verdadeira. Então, aí eu vou dar 10% de tudo, eu vou construir o Beit HaMikdash. Se isso não acontecer, quer dizer que era um sonho normal. Então, quer dizer, ele falou que se Hashem der isso para ele, ele vai dar 10% de tudo. Ele falou isso não porque ele suspeitou que talvez Deus não dê para ele o que Deus prometeu. Ele suspeitou que talvez o sonho não fosse um sonho verdadeiro. Então, para vocês terem uma ideia do que se trata, diz a Gemara que a pessoa que sonha, de vez em quando o sonho vem por meio de um anjo, de vez em quando o sonho vem por meio de um demônio,
de vez em quando são os pensamentos do subconsciente dele. Geralmente, para 99,9% de nós, os sonhos são o nosso subconsciente. Hoje, principalmente, que te mando aí pelo WhatsApp 1001 ideias malucas, e geralmente a pessoa sonha com uma dessas coisas. Tinha uma história na Gemara muito, muito interessante em Brachot, no último capítulo de Brachot. O capítulo inteiro fala sobre esse assunto de sonhos. Tinha uma história com o Shmuel, que o rei da Pérsia, ele fala para ele, vocês dizem que vocês são muito sábios, me fala o que eu vou sonhar hoje à noite. E aí ele imaginou qual é a maior preocupação do rei da Pérsia. São os romanos, que Roma e Pérsia eram as duas potências mundiais. Então ele falou, você vai sonhar que os romanos vão ganhar a guerra. E aí já pegou no ponto para que realmente o rei da Pérsia estava o tempo todo preocupado com isso. E você vai sonhar que eles vão te colocar para ser pastor de lagartixas com cajado de ouro. Uma coisa absurda. Por causa que a coisa era absurda, e por causa que essa era a maior preocupação dele, juntando as duas coisas, aí ele sonhou com isso aquela noite. Outra coisa, aconteceu a mesma história no outro lado da fronteira, no lado dos romanos, que o Keiser perguntou o que ele vai sonhar aquela noite. O Tana falou para ele a mesma coisa. Falou, olha, ele pegou a maior preocupação do Keiser, que eram os persas. Ele falou, você vai sonhar que você vai perder a guerra dos persas e que eles vão te aprisionar e vão te colocar para moer caroças de tâmara no moinho de ouro. E a coisa era também a maior preocupação dele, e era uma coisa absurda. Então ele pensou nisso o dia inteiro, de noite ele sonhou. Então diz a Gemara que os 99,9% dos nossos sonhos, eles são isso. São preocupações nossas, ou coisas absurdas que a gente pensa, que a gente não tem como tirar da cabeça, não tem como esquecer. Então se a pessoa sonhou e ele acha que esse sonho vai acontecer, ele é muito bobinho. E de uma maneira genérica, o sonho não acontece porque 99,9% dos sonhos eles são. Agora, diz a Gemara uma coisa muito interessante. A Gemara em Yoma, ela fala assim, a pessoa quer saber se ele vai morrer aquele ano. O que ele faz? Como ele vai saber se ele vai morrer aquele ano ou não? Então, ele, na véspera de Yom Kippur, ele acende uma vela, e se essa vela apagar no meio de Yom Kippur, quer dizer que ele morre aquele ano. E a Gemara fala, mas não faça isso. Porque se a vela se apagar por motivo técnico, que o pavio não estava bom, que o azeite, a vela era de azeite, a vela antiga, lâmpada de Aladim. Se o pavio não estava bom, se o azeite não estava bom, se bateu um vento, alguém passou do lado, e a pessoa vai acreditar que ele vai morrer, a fé dele que ele vai morrer, vai fazer com que ele morra. A mesma coisa em relação aos sonhos. Na hora que você sonha com uma coisa, e você acorda de manhã e fala, ai, vai acontecer. Então na Gemara está escrito que se a pessoa sonhou com gatos, no lugar, antigamente tinha duas pronúncias, como hoje. Hoje tem a pronúncia dos judeus da Hungria, tem a pronúncia dos judeus de Israel, tem a pronúncia dos judeus da Rússia. Pronúncia dos judeus da Hungria, o U vira I. E os judeus da Rússia, o A vira O. E os faradim, o A é A, o U é U. Então vamos dizer assim, tem duas formas de U no nosso povo inteiro. Tem a pronúncia da Áustria, da Hungria, da Polônia, que lá o U é I. E tem a pronúncia dos outros que o U é U. Antigamente também tinha essas duas pronúncias. Então, se a pessoa diz a Gemara, a pessoa sonhou com gatos. No lugar onde chamam o gato em aramaico de Shundra, com U, quer dizer que vai acontecer um Shinuira, vai acontecer uma mudança para mal. No lugar que chamam o gato de Shindra, com I,
quer dizer que vai acontecer uma mudança para bem. Exatamente o contrário. Agora você pega um brasileiro e vai sonhar com o gato. O que vai acontecer? O brasileiro é trágico, né? Ele vai acordar de manhã, ele vai falar, sonhei com o gato. Tem duas possibilidades, então a possibilidade que ele vai optar é que vai acontecer uma tragédia. E não ia acontecer nada. Aqui tem tanto gato e cachorro, ele sonhou com o gato porque ele viu um cachorro e sonhou com o gato. Não ia acontecer nada. Mas a fé dele, de que por causa que ele sonhou com o gato, vai ter uma mudança para pior, e é claro, qualquer brasileiro, você dá para ele duas opções. Você fala, olha, vai te acontecer uma coisa muito boa, uma coisa muito ruim. Ele, claro que 100%, não é 99%. Se tem duas possibilidades, 100% para ele vai acontecer uma tragédia, porque é a mentalidade do Brasil. Ele vai sonhar com o gato, então ele fala, agora ele vai ter uma tragédia. Aí ele vai ter tanta fé que vai acontecer uma tragédia para ele, e aí a tragédia acontece não por causa do sonho, não tem nada a ver com o sonho, porque a fé, ela atrai. Na hora que você acredita, a sua fé move montanhas. O Magid de Mesrit, tinha uma vez uma pessoa estava muito doente. Os parentes próximos pediram uma brachá para o Magid. O Magid falou, tracht gut wird sein gut. Tracht gut wird sein gut. Então tem duas versões. A versão russa, tracht gut wird sein gut, só que a região onde ele estava, acho que era tracht gut wird sein gut. Pensa bem, tudo vai dar certo. Porque na hora que você tem fé, você muda lá em cima para Chesed. Então uma história com o Alter Rebbe, o Rebbe Shneur Zalman de Liade, era o primeiro Rebbe de Chabad. Ele escreveu Sefer Atanya, ele divulgou Hassidut, até que um dia alguém delatou ele para o governo e falaram que essa tzedakah que ele estava mandando para Israel, para os judeus que estavam estudando Torá no Kollel Chabad, que ele está mandando dinheiro para o governo turco, que está lutando contra os russos, e no fim levaram ele para a prisão. Ele ficou 53 dias na prisão mais bem guardada da Rússia, Petersburgo, e tinha interrogatórios. E sendo que ele era uma pessoa muito importante, uma pessoa muito grande, e então nesses interrogatórios participavam ministros, e até que no final, na última sessão, que ele poderia ou ser condenado à morte ou sair totalmente livre, participou o próprio imperador da Rússia. Pavlov chamava. Esse imperador, ele fala para o Alter Rebbe que ele leu o Tânia, traduziram para ele tudo o que precisava, e lá no Tânia o Alter Rebbe fala que tem uma diferença entre alguém que é um judeu e alguém que não é judeu. Porque Deus cobra de um judeu 613 mandamentos, e Deus cobra de alguém que não é judeu 7 mandamentos. Porque alguém que é judeu, ele tem uma alma divina, e por causa disso é cobrado dele mais. Alguém que não é judeu, ele tem uma alma animal do Klipat Noga, do Klipat Tmeot, então a gente não tem como cobrar dele mais do que 7 mandamentos. Deixando claro que hoje ninguém sabe quem é quem. Que veio o Sanherib, ele atrapalhou os povos, misturou os povos, e hoje qualquer um pode ser qualquer um. Mas, de uma maneira genérica, um russo na Rússia, que era um povo de raça pura, não tinha lá cristãos novos, não tinha lá... um russo na Rússia e um judeu. Do judeu seria cobrado 613 mandamentos porque ele tem uma alma divina, está no nível superior. Do russo seria cobrado 7 mandamentos porque ele tem uma alma animal, está no nível inferior. Vai para a USP, aqui perto, tem a Universidade de São Paulo, vai para o reitor da USP ou direto para antropologia, pergunta o que é o homem, o que é o ser humano. Eles vão te falar animal, racional, primata, na mesma categoria que o macaco. E ainda é capaz que eles te falam que o homem veio do macaco, que Deus coitado, Deus está pregado na parede sangrando lá, não tinha como criar o ser humano, só conseguiu criar terra e água,
e a terra misturou com a água e surgiu o carrapato virou barata, barata virou macaco, macaco virou homem. Então você fala para ele, peraí, a alma é do quê? Se era um macaco, virou gente, e a alma continua a alma de macaco, certo? Então, nesse raciocínio, os russos na Rússia, eles falaram, o homem é um primata, né? Um animal racional. Então, o que acontece? Não tem como cobrar dele mais do que não assassinar, não roubar. Não tem como cobrar dele 613 mandamentos, que ele não tem uma alma desse nível. O imperador da Rússia falou, então você está dizendo que um faxineiro judeu que está limpando o meu castelo, ele tem uma alma mais elevada que a minha, porque eu tenho uma alma animal racional, primata, e ele tem uma alma divina, Então, chegou nessa, o Alter Rebbe deu uma gargalhada, começou a dar risada, e todo mundo começou a rir, o imperador riu, e falaram para ele, o tribunal falaram, está liberado, pode ir para casa. Chegou, quando ele contou a história para os Hassidim falaram para ele, como você teve essa ideia? Ele falou, ideia é coisa nenhuma. Eu vi que ia preparadão. Eu vi que agora, o que eu vou falar para ele? O judeu tem que cumprir 613 mandamentos. Alguém que não é judeu tem que cumprir 7. Por quê? Porque a alma de um judeu está num nível superior à alma daquela pessoa que não é judeu. A gente fala, quando uma pessoa ele quer se converter ao judaísmo, a gente fala que olha, tem uma alma divina que ela está impulsionando ele, porque ele pode comer o que ele quer e de repente ele opta por não comer o que ele quer. Ele pode trabalhar a semana inteira, ele opta por não trabalhar de sábado. Ele pode andar de shortinho na rua, ele opta por colocar uma camisa, uma calça. Então tem uma alma por trás disso impulsionando ele. Então a gente fala, num caso desse, a gente está vendo sinais dessa alma divina. Agora, num caso normal, um judeu que nasceu judeu, a gente sabe que ele tem essa alma divina, então a gente pede para ele colocar tefilim, ter mezuzá em casa, estudar a Torá. Pessoa que não nasceu judeu, a gente não pede. Agora, tem as exceções de regra. Então, nesse caso, o que ele ia responder para o imperador? Ele ia falar, não, todos somos irmãos, a campanha do... Então, ele não tinha como falar isso. Campanha aí das igrejas, né? Não sei, todos somos irmãos, né? Ele não tinha como falar isso porque tem uma diferença. Esse é obrigado a cumprir 613 mandamentos, esse é obrigado a cumprir 7. Esse tem que guardar Shabbat, esse não precisa guardar Shabbat. O que ele ia falar? Então ele falou, agora está vendo lá em cima, está acontecendo um julgamento, é a revelação da Gvurah, da Sefirah chamada de Gvurah. Então ele tem que mudar para Chesed. Como você muda lá em cima, muda de canal, você estando alegre aqui embaixo, você desperta a Chesed lá em cima. Você estando triste aqui embaixo, você desperta a Gvurah lá em cima. Então ele falou, agora já não tinha mais o que fazer, ia ser condenado à morte. Então ele deu uma gargalhada, mudou lá em cima da Gvurah para Chesed, aí mudou aqui embaixo também. Aí ele saiu livre. O que acontece na prática, assim, se a pessoa está triste, ele lá em cima, ele muda da Chesed para Gvurah. Ele, assim, está escrito que o profeta Hezkel, ele viu a carruagem divina e tem uma alegoria enorme. E está escrito que sobre o trono tinha uma aparência como se fosse humana. E diz o Magid de Mesritz, o que quer dizer uma aparência como se fosse humana? No segundo mandamento está escrito que lá em cima não tem aparência material nenhuma. É tudo muito acima. Então ele está querendo dizer alguma coisa com isso. O que ele está querendo dizer com isso? Esse como se fosse K'dmut Adam. K'dmut Adam, como uma aparência do homem, como a sua aparência. Como você está aqui embaixo, você fez com que Deus lá em cima se tornasse isso também. Você está triste, você desperta a Gvurah lá em cima. Então, sobre o trono divino,
só o raciocínio da coisa, é como se você falasse, agora Deus é triste, agora Deus é deprimido, agora Deus é... Então, você despertou a Gevurah lá em cima. Então, por isso, se a pessoa tem fé de verdade que vai acontecer alguma coisa ruim para ele troca lá da Hesed para a Gevurah, e ele desperta o comportamento do tribunal divino em relação a ele, que realmente tem que verificar. Talvez ele tenha feito alguma coisa errada em qualquer outra reencarnação, e ele tem que receber um castigo. Não vão dar tempo para ele para fazer tshuva. Então, esse que é o problema com a fé. Porque a fé, ela te traz coisas boas. Porque a fé te traz coisas ruins. Você tendo fé de que vai acontecer agora um shinui letová, uma mudança para o bem, aí você acende a Hesed lá em cima. Você se sincroniza com a Hesed, aí aqui embaixo acontece uma mudança boa. A pessoa tendo fé que vai acontecer uma mudança ruim, ele se sincroniza com a Gevurah lá em cima, e aí ele consegue fazer com que aconteça uma coisa ruim. Então você quer rezar por alguém, você tem que ter fé que a sua reza vai ser aceita, você tem que ter fé que a pessoa vai melhorar de saúde. Isso que falou Maggid, tracht git vezangit, pensa bem e aí tudo vai ser bem. Então, por isso que na hora que a pessoa sonha, ele acha que vai acontecer o que ele sonhou, aí é um perigo, porque aí está na mão dele, e o brasileiro por natureza é trágico, e aí ele vai falar 99% de possibilidade que vai acontecer uma coisa boa, 1% que vai acontecer coisa ruim, ele vai optar 100% que vai acontecer coisa ruim, ele vai ter 100% de fé. Para uma coisa boa, ele nunca vai ter fé. Mas para coisa ruim, ele vai estar 100%, não é 99%, ele vai ter 100% de fé de que vai acontecer coisa ruim, e aí ele vai fazer com que se desperte a Gevurah lá em cima, e aí ele causa, por meio da fé dele, que aconteça essa coisa ruim. Por isso, quando você sonha, em primeiro lugar, você tem que saber que isso não é nada. São pensamentos do subconsciente. E esquece. E se tiver que acontecer alguma coisa, são coisas boas. Por isso diz a Gemara também que do jeito que você interpreta o sonho, ele acontece. Assim está nessa mesma Gemara em Brachot. Voltando para o sonho do Yaakov, que foi uma profecia. Profecia no nível de Malchut, nível de nome de Elohim. Profecia, um sonho por meio do anjo Gabriel, assim diz o Zohar. E o que ele viu? O que era essa escada? Então, diz o Zohar que o que ele viu foram a escada, ela é a Sefirah que nós chamamos de Malchut. Esse é o lado de baixo. Sulam Motzav Arza, a escada que ela está colocada na terra. Essa terra é o Malchut. A Sefirah chamada de Malchut. Verosham Magia Shamaima, a cabeça dela, que ela chega até o céu. Esse céu, lá em cima, ele está falando sobre a Sefirah chamada de Isod. Então ele está dizendo assim, na hora que a gente se comporta certo, o Isod e o Malchut se unem, e aí nós recebemos tudo de bom. Na hora que a gente se comporta errado, o Isod e o Malchut, eles se desunem, e aí dá acesso, o Malchut dá acesso aos anjos, 70 anjos dos 70 povos, que eles recebam tudo que a gente tinha que receber, aí quem vai receber são eles. E aí, na hora que o Malchut abaixa, esses anjos que estão embaixo, eles têm acesso a essa sincronização, para receber o que devia chegar para nós. Então, o que devia chegar para nós, vai para os nazistas, vai para os antissemitas, vai para todo mundo que a gente ruim. E na hora que a gente se comporta certo, então o Malchut sobe, aí esses anjos eles descem. Então, na hora que o Malchut desce, os anjos sobem. Na hora que o Malchut sobe, os anjos descem, por causa disso, que eles já não têm mais acesso. E esses são, de acordo com o Zohar, esses anjos que estão subindo e descendo, eles são os anjos dos 70 povos. E o que Yaakov viu?
ele viu o que o profeta Daniel falou, que o profeta Daniel, ele viu 4 feras. Cada uma dessas feras vai representar um império. Então, nosso povo saiu do Egito, graças a Deus, 3.300 anos atrás. Fomos para a Terra Prometida, transformamos a Terra Prometida em Terra Santa. E vivemos lá durante quanto tempo? 210 anos? 300, né? Mais, assim, olha, vamos dar uma dica para vocês. Muito mais, assim, até a construção do Bet HaMikdash já foi uns 400 anos. Depois o Bet HaMikdash ficou mais 410 anos existiu. Então, 810 anos, nós éramos o Império. Nós éramos o Império, tínhamos 13 tribos. A Terra Santa estava dividida em 12 tribos, e uma tribo, a tribo de Levi, eles eram os professores, os rabinos, as pessoas que ensinavam Torá para o povo. Então, durante toda essa época, nós éramos o Império. Nós éramos Estados Unidos. Hoje já estou falando da China, né? A China já está ficando mais importante. Mas vamos dizer ainda, de acordo com a minha idade, eu sou ainda da época que os Estados Unidos era a maior potência do mundo. Os jovens hoje com certeza já vão falar que é a China, mas dizem que Deus criou o mundo em 6 dias e o resto foi feito na China. Então, a China hoje já está, mas vamos dizer Estados Unidos. Nós éramos durante 810 anos, nós éramos os Estados Unidos. Então quer dizer que essa escada, o Malchut e o Isod estavam unidos. O profeta Daniel, ele vê 4 feras. Então a primeira fera é a Babilônia. Anturesha de Daava. Quer dizer assim, que a escada baixa, e aí esses anjos responsáveis por esses povos, eles sobem, e aí esse anjo responsável pela Babilônia, ele pega o que era nosso. A gente tinha um império, agora o império ficou a Babilônia. A Babilônia conquista o mundo. A Babilônia virou os Estados Unidos. Nós fomos exilados para a Babilônia. E a gente está na expectativa que vamos voltar ao nosso império. Não. Agora sobe outro. A escada está baixa. Sobe um segundo anjo. Tudo isso Jacob está vendo no sonho dele, na profecia dele. Sobe um segundo anjo que vai ser o próximo império, que vai ser a Pérsia. Diz o Maharal de Praga que quando a gente fala sobre exílio de Ismael, exílio de Esav e exílio de Ismael, a Gemara, em Avodah Zarah, Masechet Avodah Zarah, a Gemara diz que o Ismael se misturou com os persas. Então o Maharal diz que, materialmente falando, o exílio da Pérsia já pode ter sido considerado o exílio de Ismael. Agora, depois a gente vai para Arizal, para a Kabbalah. De acordo com a Kabbalah, não. Isso está acontecendo agora. Tem 2 exílios paralelos, que é o exílio do Edom e o exílio do Ismael. Só que o pshat é que o Ismael se misturou com os persas, então na hora que tinha esse anjo da Pérsia regendo, no lugar do império ser nosso, no lugar da gente ser Estados Unidos, a Pérsia era os Estados Unidos. Depois a gente tem ainda uma esperança. A Pérsia caiu, a gente podia voltar, mas no lugar disso nosso comportamento não estava certo. No lugar da gente virar Estados Unidos, quem virou Estados Unidos no nosso lugar? A Grécia. Depois da Grécia fizemos Hanukkah, expulsamos os gregos, voltamos a ser Estados Unidos. A gente poderia ter comemorado se a gente tivesse se comportado certo. Aí aqueles Kohanim, eles pegaram o reinado para eles, tinham que dar o reinado para o rei Davi, para a família do rei Davi, não deram. Aí começou toda aquela época essa independência durou pouco tempo. E aí, novamente, a escada baixa, quem sobe? Aí, no lugar da gente, aí subiu esse anjo responsável pelo Edom, que é o exílio de Roma. E aqui a gente está até agora. Então o exílio dos árabes, dizem que ele pode ser visto de 2 maneiras. Então o Maharal diz que pode ser visto como exílio dos persas,
o Arizal diz que é esse exílio que a gente está agora. Quer dizer, metade do mundo está no Edom, metade do mundo está no Ishmael. E essa era a escada que o nosso patriarca, o Yaakov, ele viu. Ou seja, ele viu que quando a escada está baixa, o anjo da Babilônia subiu, a Babilônia virou os Estados Unidos no nosso lugar, nós viramos cidadãos de segunda categoria na Babilônia, depois o anjo da Pérsia subiu, depois o anjo da Grécia subiu, depois o anjo de Roma subiu, e agora a gente está na reta final. Agora a gente está, diz o Rebbe, essa geração do Mashiach, essa geração, a última geração do exílio e a primeira da Geulah. Ultrapassamos um pouco o horário, mas desejo a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Estou feliz em estar nesse lugar tão maravilhoso. Agradeço o apoio de todos vocês por fazerem o nosso espaço se tornar um espaço melhor e já receber a Geulah por meio das suas boas ações, das nossas boas ações, a gente já vai trazer o Mashiach. Hatzlacha, Briut, Parnassá, Beshefa. Kol Tov.